tudo se resume em uma única palavra. Ok? A Bíblia em si, Deus falou pra mim, a Bíblia em si se resume em uma única palavra. E ele falou a palavra e eu vos digo nessa noite. Obedecer. Ok? Ele falou pra mim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se resume em uma única palavra. Obedecer. Ok? Qual que é a circunstância do que está acontecendo e o que está em andamento agora? O diabo também sabe disso. Por isso ele tem feito das pessoas o oposto do obedecer, mas o ser rebelde. Ok? Por isso, irmãos, nós nunca vemos uma geração tão rebelde como a nossa. Em todo meio, não só dos ímpios, mas também no meio de cristão. Ok? E o Senhor começou a me mostrar tudo na Bíblia, resumir para mim. E disse o seguinte, um exemplo. Desde Gênesis e Apocalipse. Começo de tudo. Ok? Começo de tudo. Ok? Começo de tudo em Gênesis. Deus simplesmente começa criando tudo perfeito e depois criando um âmbito de obediência. Ok? Ele propositalmente, lá no Gênesis, ele estabeleceu a composição da estrutura de obediência. Deus fez tudo perfeito, irmãos. Só que ele pega e coloca lá no meio do jardim uma árvore para Adão e Eva. Através do livre-arbítrio, Deus entrega para eles e diz, vocês têm a opção, obedecer ou não obedecer. Ok? Tudo significa, a Bíblia em si se resume a isso. Todas as histórias bíblicas posteriores se resumem a isso. Algumas delas mais simples para mim, para que você entenda. Que é o que você tem que entender, irmãos, porque Deus nos mostrou na prática que muitos se perderam justamente por conta dessa única palavra. Eu citei hoje aqui para vocês, Saul. Deus manda Saul e ordena, Saul, você vai acabar com os amalequitas. Você não vai ficar com despojos nenhum, acaba com tudo. Aniquila todos. O que Saul faz? Ele deixa o rei dos amalequitas vivos e os despojos de gado. Ok? Deixa vivo. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Com base naquilo, Deus fez o quê? Samuel, me arrependo de ter feito Saul rei. Ok? Naquele momento, Samuel chega ali e fala, Saul, você fez o que Deus mandou? Eu fiz o que Deus mandou. Ele, por que eu tô ouvindo então um som de gado aqui? Que não tem gado? Não tinha gado aqui? O que eu tô ouvindo aqui? E ele vê lá o rei dos amalequitas, a Bíblia diz que Samuel pica ele todinho, né? E ordena, e naquele momento ele profetiza sobre Saul que Deus havia se arrependido de ter feito rei. E que agora o reino dele seria passado para outro. Obedecer. Ok? Presta atenção no que eu tô dizendo aqui pra vocês. Vamos lá. Outro que isso aconteceu também. Que foi muito usado por Deus. Moisés. Deus falou pra Moisés, Moisés, meu servo, meu amigo, ok? Moisés, fala com a rocha. Aquela rocha representava Cristo. O que Moisés faz? Com ira do povo, Moisés bateu na rocha. Deus fala para Moisés, Moisés, por conta que você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Eita. Vocês estão comigo aí ou não? Tudo, irmãos, se resume a isso. Só que o maior exemplo de todos, novamente, olha Deus olhando todos aqueles a quem ele enviou através dos profetas, juízes, né? Reis. Todos fracassaram em obedecer. Só que de repente se levanta um profeta, Isaías, e ele começa a ensinar que no futuro haveria alguém que teria prazer em obedecer. Profetizando sobre o Messias. Eita, glória a Deus.
Naquele momento, irmãos, olha o quanto nós seremos culpados. Porque agora o próprio Deus não mandou mais ninguém. Ele falou, eu mesmo me farei carne. Através do Filho. O próprio Deus se fez carne e falou, eu vou lá mostrar para eles como faz, como vão obedecer. E eu vou trazer o coração deles para mim. Não será mais as minhas leis em tábuas de pedra, não. Eu vou trazer o coração deles para mim. Aleluia. Aleluia. Jesus agora é posto à prova em obediência. Por isso que naquele momento que Jesus está ali no Getsemane, suando gotas de sangue, naquele momento ele faz aquela oração dizendo, Pai, se possível, ele vendo tudo que ia passar. Naquele momento foi o teste de Jesus em obediência, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo, eu vou obedecer. Aleluia. Aleluia. Eu vou obedecer. Jesus nos mostrou o exemplo de obediência em tudo, de renúncia. Ele conseguiu. Renunciou até mesmo a sua própria vida. Com base nisso, ele nos deu esse poder através do Espírito Santo de sermos obedientes como ele foi. Aleluia. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo no período da graça. Esses 2000 anos da graça sendo provados àqueles que vão ou não obedecer. A Bíblia se resume a isso. Ok? Só que no período da graça nós temos uma ajuda maior, que é a ajuda do Espírito Santo sobre nós. Que vem nos ajudar a obedecer. Nos testificar da justiça, do pecado e do juízo. Ele nos ajuda a obedecer a Deus. Obedecer os mandamentos. Aleluia. Vocês estão comigo ou não? A Bíblia se resume a isso, a obediência. E aí chegamos lá no Apocalipse capítulo 20. Onde ali tem simplesmente a separação daqueles que obedeceram e dos que não obedeceram. Ele faz um intervalo dizendo, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Porém, os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se completaram. A diferença de quem obedece e de quem não obedeceu. A Bíblia se resume a isso. Ok? Simples assim. Não é à toa que nós vemos isso no capítulo 20. Capítulo 21 e 22 é Deus somente falando do Garladão. Nos mostrando o Garladão, Nova Jerusalém. Tudo que iremos herdar se caso obedecermos. Seremos restituídos ao jardim a qual Adão perdeu por conta da desobediência. A Bíblia simplesmente se resume a isso. Ok? E o que você tem feito da tua vida? O que eu e você tem feito das nossas vidas? O Evangelho se resume simplesmente a isso. Obedecer. Viver uma vida que agrada a Deus debaixo da obediência. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Para nós literalmente herdarmos o fruto da obediência. Ou muitos, a maioria, vai herdar o fruto da desobediência. Aleluia. Por isso que naquele grande dia que a igreja tanto espera, aqueles que nesse período de 2000 anos obedeceram, herdaram a oportunidade de escaparem da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque se eles foram fiéis até agora, aleluia, se foram fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Aleluia. E este é o momento que nós mais aguardamos. O momento em que Deus vai chamar aqueles que obedeceram. Escatologia
na veia.